vivo já? Ao vivo, chamando a galera que... Vamos bater um papo aqui, rapaz. Meu amigo, brother. Vizinho também da cidade nova. Já tem um tempo já, né? Já, Cidade nova. 32 anos. Só. Ele tem 34. Então tá bom demais. Opa, já tô aqui. Olha aí. Cadê a galera? Deixa eu me arrumar, ficar de lado, porque a gente emagrece. A gente emagrece. Beleza. Olha que bom. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir esse vídeo em todos os momentos. Boa madrugada também, a turma da madrugada. Legal. Eu, Adenilson Santos, muito feliz, sem dúvida, em bater um papo com um parceiro, um amigo já de anos. E, claro, já tem algumas explicações. E hoje, em somar nessa equipe de Elan Alencar. E aí, Elan, como é que você está? Tá bem, quero agradecer a Deus, Adenilson, pela oportunidade de estar vivo, estar bem de saúde, minha família também. E agradecer pela oportunidade de também estar aqui batendo esse papo legal com você, que é um amigo querido. Amém. Olha, que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Como é que tá o coração, Elan? Cara, a gente trabalhou bastante, né? A gente tem uma trajetória de vida. Hoje eu tenho 42 anos de idade e já vivi muita coisa na minha vida, entendeu? Estou tendo essa experiência hoje de ser candidato a vereador. Tenho qualificação para ser um bom parlamentar. Na minha cidade, Adenilson, já fui secretário de obras, de esporte, fui diretor do hospital da minha cidade durante 5 anos. Tenho uns 16 anos aí de vida pública, não com o cargo efetivo de vereador, de prefeito, não. Sim como servidor público. E tem muita gente, Adenilson, que esquece que quando você exerce uma função pública, você acaba sendo um funcionário público que deve satisfação ao povo. Você acaba sendo... O povo é seu patrão. E tem gente que se esquece disso, né? Certo. Olha, é muito legal começar esse bate-papo, ele já dando até explicação, gente, dessas atividades dele de vida, na vida pública. Mas, Elan, por que escolher em ser vereador aqui na cidade de Manaus, na capital amazonense? Por que se candidatar para um cargo desse, que não é brincadeira, não é? É verdade. Olha, Denilson, eu nunca imaginei em ser candidato a vereador aqui em Manaus. Não estava nos meus planos. Porém, eu, enquanto cristão, a gente pode até planejar alguma coisa para o futuro da gente, para a vida da gente. Porém, quem determina é Deus. Adenilson, quando eu vejo que, sabe, amigo, o povo de Manaus precisa muito melhorar a qualidade dos seus representantes na Câmara Municipal de Manaus, e eu me vejo hoje na condição de um candidato que tenha verdadeiramente a qualificação e a condição de ser um bom fiscal do povo na Câmara Municipal de Manaus. Isso me motiva, esse é o meu combustível. Eu estou amando, vamos dizer assim, esse momento, né? Se o povo de Manaus, primeiramente Deus, me der a honra de ser vereador em Manaus, você pode ter certeza que Manaus vai ter um vereador como nunca na história dessa cidade. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de vidas, de pessoas. E eu sou alguém que quero muito contribuir que Manaus venha a ser uma cidade melhor para se viver. Eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, falar mal de ninguém. Eu acho que cada um tem a sua história e o povo avalia essa história pelo seu trabalho, pela sua competência. Mas assim, Adenilson, Manaus pode ser sim uma cidade bem melhor para se viver e a gente tem utilizado muito. E um dia, a escolha de um dia, que começa às 7 horas da manhã e vai até às 17 horas, se escolhe o destino administrativo de uma cidade por 4 anos. E depois não adianta, a soberania do povo que vai para as urnas e define lá
em quem quer que administre você. Tanto o prefeito, aqui em Manaus são 41 vereadores. Eu quero trabalhar muito para ter uma dessas vagas. Legal. Agora, Elan, para todo um sonho, ele se inicia em princípios. Você falou e afirma que é cristão. E, afinal, como é que vem esse teu princípio como o Elan cristão? O Elan pai, o Elan esposo. De onde vem esse teu princípio? Você é de Manaus? De onde você é, afinal? Adenilson, nós estamos aqui na zona norte de Manaus. E a minha história em Manaus também é aqui na zona norte. Eu sou de Irunepé, né, natural de Irunepé. E chegamos aqui em Manaus para morar em Manaus em 88, 89 mais ou menos. Então você imagina que a área do Riacho Doce, Campo Dourado e tal, toda essa região aqui, ela ainda estava iniciando. E assim, eu percebo que muita coisa tem que ser feita em Manaus. A minha história em Irunepé, ela acaba sendo de muito resiliência. Eu, na época que fui secretário de obras, eu era muito jovem, mas a gente vinha também de experiências de loja de material de construção. Meu pai construía muito. E assim, quando o prefeito à época me deu a oportunidade, eu agarrei esse desafio como se fosse o desafio da minha vida. Tudo que eu faço na minha vida é assim, eu dou o meu melhor. Depois eu fui ser secretário de esporte. Lutei para que a juventude da minha cidade tivesse oportunidade verdadeira de praticar esporte e fiz isso com muito empenho. E aí veio o meu maior desafio, que foi ser diretor de hospital, né? Lutando com vidas. Haja emoção, hein? E se você imagina que a saúde pública aqui em Manaus não anda bem, né, no contexto bem geral, assim, você imagina no interior do estado que não tem a infraestrutura necessária, os especialistas necessários. Então, assim, para tudo isso, aí vem o princípio cristão. Porque tem gente que se diz cristão, mas não ama vidas verdadeiramente. Porque quando você passa a ser um gestor público e você começa a fazer a coisa olhando o ser humano como alguém que precisa daquele teu serviço, do teu trabalho, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, gera uma situação de vida bem melhor. E aí na época, há 22 anos atrás, a gente teve um encontro com Cristo, né? Aqui na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, precisamente em uma igreja da Assembleia de Deus, de Madeira, isso há 22 anos atrás. Hoje ela já é de alvenaria, inclusive é a igreja central dessa área do Riacho Doce. E aí eu tinha um funcionário da loja do meu pai que me evangelizou 2 anos. A missão dele era essa. E qual é o nome dele? Carlos, né? Olha aí, Carlos. Resultado de oração, Carlos. E a gente abraço para você, hein? Teve a oportunidade de, no último domingo, o Adenilson, de reencontrar toda a família do Carlos. E sempre eu tenho ido atrás do Carlos, mas já encontrei praticamente o Carlos. Só falta, sabe, ter esse reencontro mesmo pessoal. Mas aí a gente já sabe onde mora. Nesse dia que eu fui fazer essa visita aqui no Riacho Doce, ele estava na igreja, no culto de manhã, né, na igreja, na escola bíblica dominical. E o Carlos foi alguém que me encaminhou para aceitar Jesus, né? Eu também digo às vezes, Adenilson, que eu sou o cristão mais católico que tem, que a gente tem que olhar como Cristo verdadeiramente, né? Então eu não tenho muito essa placa de igreja, acepção de religiosidade e tal. Eu acho que quando a gente faz verdadeiramente o bem e tem alguns princípios, respeitar o próximo, ter amor ao próximo, estender a mão ao próximo, sabe, não maquinar o mal a ninguém, não aceitar negociar alguns princípios, principalmente um familiar, né, ou alguém que queira denigrir a imagem de alguém, alguém que seja extremamente corrupto, alguém que queira fazer o mal às pessoas. Então, tem muita gente na política que até se elege usando a palavra de Deus, né, sou cristão e tal, aí vai lá para a Câmara ou vai exercer algum cargo público e não verdadeiramente
demonstra ter um bom testemunho. Entendeu? Agora, ela é algo assim, eu nasci e me criei no Evangelho, na IADAM, né? Abraço aos nossos irmãos assembleianos. E há 13, 14 anos eu venho para o MIR, que é a restauração, e onde a gente vai já chegar, tem uma história gapa ainda, certo? Mas assim, de uma forma geral, nós, como cristãos, nós ficamos felizes, certo? Independente de denominação, mas pessoas que têm esse temor de Deus. E hoje eu fico muito feliz de nós termos um presidente que tem um temor a Deus, certo? Eu fiquei muito feliz quando no primeiro ano, nos primeiros meses, certo, de gestão do presidente, ele levou um culto ecumênico para comemorar o início das atividades. Então, eu confesso que eu me emocionei muito por isso, porque são respostas de oração. E eu participei de 2, 3 reuniões suas já, e o diferencial, que assim, não é uma reunião política, é praticamente um culto, porque você ouve mais sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a possibilidade de Deus fazer um milagre, do que você ouvir de política. Então isso é muito bom, muito importante, parabéns sobre isso. Até porque hoje também sua família é cristã, sua mãe, seus irmãos, tem um irmão a qual eu conheci, que também hoje já partiu ao céu, né? E hoje tem toda essa visão. E trazendo essa visão, nós temos até algumas palavras aqui sobre desafios, lugares, missão, parceria. Hoje, para você, qual seria a tua maior missão enquanto vereador na cidade de Manaus? A tua visão como missão. Adenilson, eu quando fui ser, né, quando Deus permitiu que eu fosse diretor de um hospital para cuidar de vidas, esse segmento saúde me deixou apaixonado de poder ter a possibilidade real e verdadeira de ajudar o próximo. Então, assim, a área de saúde, inclusive, sou casado com uma médica, né? Então, a área de saúde é uma área que me encanta, que eu conheço, que tenho muito como contribuir com as casinhas de saúde, com as UBS, com o sistema de saúde da Prefeitura de Manaus. Adenilson, eu entendo que com o mesmo recurso existente e investido na saúde pública da atenção básica, a gente pode ter uma saúde um pouco de melhor qualidade, entendeu? Não estou aqui para questionar as políticas públicas do prefeito Arthur, mas sim a falta de fiscalização de alguns parlamentares, que seria essa a função de um vereador, fiscalizar por que aquela UBS em algum momento não tem médico, por que aquela UBS em algum momento está fechada, por que aquela UBS em algum momento não tem remédio para pressão. Porque assim, essa é a função na democracia, Denilson. 41 vereadores fiscalizar o ato da prefeitura. Não é chamar prefeito de ladrão. Se for o caso, você interpela isso também judicialmente, Ministério Público, etc, etc e tal. Mas o que eu entendo é que a função do vereador, na realidade, é auxiliar também algumas ações da prefeitura. Porque, assim, Adenilson, o prefeito não tem condições de ver tudo, mas se o vereador identifica aquela demanda que está errado e leva ao conhecimento da prefeitura e isso se ajuste, quem sai ganhando é o povo. Então, assim, a área da saúde é algo que me apaixona muito, né? A área da saúde é algo que me apaixona muito, né? Então, será um dos segmentos que a gente vai trabalhar muito. Amém. Agora, é muito interessante do que você fala, quando 41 vereadores, um prefeito. Então, até se torna injusto às vezes, né? Nós estamos saindo de uma gestão com o prefeito Arthur, que são 8 anos, houve grandes desenvolvimentos, certo? O prefeito Arthur com toda uma equipe, houve muitos ajustes ao decorrer do tempo, do período,
Mas também é onde a gente entra para cobrar os senhores vereadores. Então, Elan, eu fico muito feliz pela sua decisão, certo? Pelo seu posicionamento quanto a cuidar dessa atividade na cidade de Manaus e melhor, pela zona norte de Manaus. Eu, morador da zona norte de Manaus, então eu tenho certeza que nós estaremos aí bem acolhidos com a Elan, com toda a equipe, e agradeço até pelo convite, certo? Hoje em poder somar, e tenho certeza que nós podemos somar cada dia mais. Agora, Elan, hoje, uma equipe, uma gestão, né? A tua missão na área da saúde, legal. Agora, hoje, nesse pequeno tempo que nós temos aí, próximo às eleições, o que você tem a pedir, a desejar, a solicitar, além de mais votos para o nosso parceiro amigo 90789, gente, Alan Alencar. Mas me diga aí, o que você mais pensa? O que eu mais penso é o seguinte, e no início eu falei que é um dia por 4 anos, né? Então, assim, não adianta depois reclamar a escolha tomada, porque na democracia é justamente isso, né? Você toma essa decisão agora e vai colher. Quem planta, colhe. Quem escolhe é governado por alguém. Então, assim, não vote em branco, não vote nulo, não deixe de votar, não deixe de escolher. É isso que eu penso, né? Porque às vezes, olha, Denilson, o que vota em branco, nulo ou não vota, né? O que acontece? Automaticamente, Adenilson, as pessoas são administradas por aqueles que escolheram. E quem sabe, essa pessoa que deixou de votar poderia até ter uma qualidade de escolha melhor do que aquelas outras pessoas. Mas às vezes as pessoas andam tão desacreditadas na questão política, de político, que não foi eu o culpado da escolha lá do passado, que deixou de não acontecer ou acontecer, que hoje me credencia muito a ter a oportunidade dessas pessoas que em algum momento estão em dúvida em quem votar. Me dê a oportunidade. 90789. Aí o nosso slogan lá é para mudar e resolver. O que acontece? Mudar por mudar não quer garantir que vai resolver nada. Muita gente, Adenilson, você enquanto uma pessoa da mídia, tem aqueles memes, né? Não reeleja vereador. Ok, se a pessoa acha que não deve reeleger vereador, ok. Eu não tenho mandato, estou candidato pela primeira vez. Só que observem alguns critérios. Se você de repente não observar bem em quem você está votando para colocar no lugar daquele que está lá na Câmara e que você acha que ele não está fazendo um bom trabalho, dependendo da pessoa ou do candidato, você pode estar colocando até um candidato pior do que o que está lá. Entendeu? Pela falta de conhecimento em quem você vai votar. Primeiro passo é não vender o voto. Primeiro passo é votar com consciência. Analise o seu candidato. Veja o perfil do seu candidato. Eu, na minha proposta, eu coloquei a minha história de vida e algumas propostas. Eu falo, não é no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu falo daquilo que eu tenho experiência e amanhã eu posso solicitar, através de requerimento, fazer com que a coisa aconteça na cidade de Manaus. Eu sempre digo, o vereador que promete demais faz de menos. Porque quem executa é o poder executivo, é o prefeito. E o vereador é um legislador, é um fiscal do povo. E ele vai propor leis. Então, assim, o meu entendimento em relação a isso. Escolha bem em quem você vai votar. Que seja para vereador, que seja para prefeito. Tenho as minhas convicções que Davi Almeida, no meu entendimento, que é o meu candidato a prefeito, é alguém que tem também a experiência, sabe, suficiente para ser um bom prefeito de Manaus. Tem outros nomes, mas infelizmente quando a gente olha as pesquisas, a gente entende que quase que polarizou de 2 candidatos. E um deles
eu acredito que seja o Davi Almeida. Agora, ela, faltando poucos dias para as eleições, hoje... 4, né? 3, na realidade. Já indo para 3 dias. Então, só para você ter ideia, como a população, de repente, está tão arisca com a questão de vereadores, certo? E em uma pesquisa levantada, a média de 58% a 59% ainda não escolheu, ainda não tem um candidato certo, segundo pesquisas, correto? Agora, por quê? Por essa situação de promessas sem cumprir algumas, correto? E de repente nenhuma, né? Mas assim, eu desejo total bênção na sua vida, certo? Com certeza queremos aí bons resultados, ótimo resultado no domingo, o horário de 18 horas, né? A cada minuto ali nas contagens. E sem dúvida eu tenho certeza que a Zona Norte de Manaus, a cidade de Manaus, vai estar aí bem acompanhado e celebrando uma grande vitória. Se Deus quiser. Adenilson, eu quero só comentar aqui uma recente pesquisa de um amigo que eu conheço, que é o Generoso, né? Marcelo Generoso, e ele fez uma projeção de possíveis nomes e tal. É muito difícil fazer projeção para vereador, são mais de 1.000 candidatos para 41 vagas, e tem essas matemáticas internas que cada presidente de partido faz. E isso faz com que alguns partidos tenham uma possibilidade maior e outras menor, porque mudou a legislação eleitoral, acabou a coligação entre partidos. E hoje o partido só monta ali a sua chapa, tem pouco mais de 50, 60 candidatos, a maioria em torno de 40, a média, né? Tem partidos hoje grandes, Adenilson, que não conseguem fazer um vereador. Não conseguiu nem, eu acho que é o PSD. Eles não conseguiram montar uma chapa para vereador. Muitos partidos aí sequer vai fazer um vereador. E aí, numa dessas pesquisas, o Marcelo Generoso colocou a gente ali como um possível, né, vereador de Manaus, colocou a gente na condição de possibilidade. Colocou lá de vários outros candidatos também. Só um detalhe, eu acho que particularmente no nosso partido, que é o PROS, ele não faz apenas um candidato a vereador. Quando a gente olha no horizonte ali cerca de 48 candidatos, no mínimo 20 candidatos, Adenilson, estão numa média muito boa de disputa, onde eu também me encaixo nessa situação. Quando você tem na média ali 20 candidatos que disputam um cargo de vereador pelo coeficiente eleitoral, a gente entende que o nosso partido PROS vai fazer de 2 a 3 vereadores. Mas aí você pega outros partidos que não tem tanto equilíbrio, e aí ele acaba transferindo essa quantidade de vereadores possíveis eleitos para outros partidos que não têm essa condição. Entendeu? É a única coisa que a gente entende ali é que o nosso partido PROS tem cristalizado, assim, na questão política, a condição de se fazer de 2 a 3 vereadores. Muitos estatísticos aí, inclusive, dizem que faz de 3 a 4. De 3 a 4. E aí insistem algumas pesquisas e tal, eu estranho essa questão, porque que querem tirar logo do PROS, que é o partido que eu estou, essa casquinha de dizer que não tem a condição. Você está entendendo? Que então, não tem assim, a chance. A chance, mas tem sim, entendeu, Adenilson? Tem nomes muito bons dentro daquela questão do nosso partido PROS. E eu fico muito feliz em estar entre esses nomes a 3 dias da eleição, com chances reais de ser eleito. Isso me deixa muito mais focado, isso me deixa muito mais determinado e com toda a nossa equipe, né, de fazer um grande trabalho, né, e assim me deixa muito feliz. Temos apoios muito importantes, o Bispo Marcelo Reis, que você conhece, o apóstolo Ribamar, lá do Mauzinho, o apóstolo Richard, aqui da Cidade Nova, da Chama Cruz também, do pastor Geraldo Santos, sabe? Eu vou enumerar aqui, e essa turma toda, esses meus amigos, apostaram em É bom nem falar muito nome, porque vai que esquece de um, né? Mas é aquele abraço geral para todos
que estão acompanhando com certeza. E olha, a questão do Marcelo Generoso, meu amigo, Regina, um grande beijo para vocês. Esse aí tem umas análises que, querendo ou não, sempre dá certo. Sempre dá certo. Única coisa, e aí depois, quando sair o resultado, a gente conversa, Generoso. Né? Mas no contexto geral, ele está certíssimo. Eu só estranhei a questão do nosso partido. Não é porque seja o nosso partido. Você está entendendo? Uhum. Porque numericamente eu estou lá dentro do partido e a gente vê. Porque quando a gente olha os nossos concorrentes, né, direto, e a gente vê o potencial de cada um deles e olha para o coeficiente, a gente entende que não é só um. Então, tem mais nomes. Tem mais nomes, entendeu? Então, assim, mas assim, eu tiro o chapéu pro Generoso, é alguém que ele é muito autêntico e não se esconde, né? Ele fala, bota a cara e tal, não fica com a jogadinha. Mas ele é muito autêntico, meu grande parceiro, amigo, presidente da Associação dos Blogs e Portais de Manaus, né? Marcelo Generoso. Alguém que eu admiro, meu amigo. Beleza, então, atenção produção, vamos fechar esse bom bate-papo com Elan Alencar. Né? Aquele alô, abraço sempre pro Paulinho aí, rapaz. O Paulo sempre tá em todas. Quem mais tá lá fora? Dos meninos? Tá o Thiago e o meu sobrinho Neto também, tá lá, os bastidores. Tá certo. Sebastião, show, hein? Sebastião, grande abraço para você. E é claro, para toda a equipe. Então, que Deus abençoe. Tenho certeza que as nossas famílias ficam bastante felizes por celebrar, ok? E fechar esse bate-papo. Então, galera, atenção, meus amigos, parceiros, alunos, dá uma olhadinha, ok? E a minha sugestão, como eu já falei, é Elan Alencar, 90789, para que a gente possa acertar nesse próximo domingo.